Vamos lá. Então, vamos começar. Hoje a gente vai começar pelo caso surpresa, né? Que pediram ali para a gente da última vez, que vocês acabam ficando mais cansados até o final da noite ali. Então a gente vai começar com um casinho surpresa para vocês já ficarem aquecidos ali, imaginando que hoje é um dia da prova, tá? Vamos começar aí já com medicina de família, um casinho surpresa para vocês, tá bom? Então vamos lá, Luiz. Vou colocar aqui para você já tocar aí com a galera. Beleza. Então vamos lá, casinho tá na tela, Luiz com você. Peraí, você consegue botar ele um pouco? Peraí, eu acho que eu consigo ampliar aqui. Peraí, só um É, minuto. eu tá Dá, aqui no tá meu o tranquilo. maior que eu consigo. Vê se você consegue ver. Dá para ver? Não, não, eu consegui ampliar aqui, tá tranquilo. Ah, Tá, aí, qualquer ficou bom, coisa eu ficou leio bom. para você, tá bom? Tá, então vamos lá. Uma mulher de 42 anos, casada, mãe de dois filhos adolescentes, procura nossa unidade básica de saúde, relatando cansaço excessivo, insônia, episódios de choro, e esses choros frequentes, tá, nos últimos 3 meses. Essa pessoa trabalha como cuidadora de idosos, mora com o marido, os filhos e a sua sogra de 78 anos, que apresentam demência avançada. Durante a consulta, ela menciona que se sente sobrecarregada, um pouco claro, né? E sem apoio familiar. Relata histórico de depressão da mãe e no irmão mais velho, e refere que sua filha mais velha, de 16 anos, também tem apresentado mudanças de humor e isolamento social. Diante dessa situação, o médico de família decide construir um genograma para compreender melhor a dinâmica familiar e os fatores que possam estar contribuindo para o quadro da paciente. Pergunta de número um, pessoal. O que é um genograma e qual que é a importância na prática da medicina de família e comunidade? Eu acho que seria interessante vocês fazerem mais uma lida nessa questão, pontuando coisas que chamam a atenção para a gente, porque, por exemplo, eu já vou lendo uma questão dessa, ou até conversando com a paciente no sentido de, na consulta mesmo, né? Eu já vou pontuando determinados casos, que às vezes até o meu papel de prontuário, eu tenho uma folha em branco que eu vou rascunhando algumas coisas, né? Então, por exemplo, ela vai falando para mim, olha, eu tô com 42 anos, eu boto lá, 42 anos. Sou casada, eu boto lá, casada. Sou mãe de dois filhos, eu boto mãe de dois filhos adolescentes, né? Cansaço excessivo, eu boto lá, cansaço excessivo. Insônia, choro frequente nos últimos 3 meses. Por que é importante saber o tempo, gente? Porque a gente sabe que transtornos depressivos, transtornos de humor, transtornos que caracterizam, que mexem muito com essa parte, são importantes a gente avaliar a tempo, tá? Ela trabalha como cuidadora de idosos, tá? E mora com o marido, os filhos e a sogra de 78 anos, que já tem um quadro de demência avançada. Então a gente já vai vendo quanta coisa está somando aí, tá? Durante a consulta, ela menciona que sente-se sobrecarregada, sem apoio familiar, tá? Relata histórico de depressão na mãe, no irmão mais velho, e que a filha mais velha, de 16 anos, também tem apresentado mudança de humor e isolamento social, tá? Diante dessa situação, o que que a gente faz? Um genograma para compreender melhor a dinâmica familiar e os fatores que possam estar contribuindo para o quadro da paciente. Beleza, gente. Pergunta de número um. O que é um genograma? Eu posso até parar aí, né? O que é um genograma? Um instrumento que permite avaliar a relação do paciente em seu ambiente familiar, importante para o MFC, diagnosticar. Beth, lê o resto para mim, por favor, que saiu da tela para mim. Sim, o genograma é um instrumento que permite avaliar a relação do paciente em seu ambiente familiar, importante para a medicina de família, diagnosticar o médico, né? Enfermidades da paciente e familiares. Perfeito. Não só enfermidades, eu acho que a resposta está boa, mas a gente pode pensar que não só enfermidades,
mas a gente também pode pensar em outras coisas também. Conta com 3 gerações? Perfeito, Felipe, bem observado. Genograma a gente sempre tenta pegar 3 gerações, tá bom, gente? Não esquecer desse detalhe, tá bom? Alguém complementa com mais alguma coisa? Conta com 3 gerações, Felipe está perguntando. Conta com 3 gerações, perfeito. A gente pode complementar ainda com algumas coisas, tá, gente? Quando a gente fala sobre identificar patologias, a gente não está errando, não, tá? Avaliar a sobrecarga de paciente, os laços familiares, beleza, Laí. Isso aí tá certinho, tá? É a complementação que eu queria, porque eu não sei se vocês já viram, provavelmente vocês já viram estudando, né? Um genograma, ele começa assim, né? Eu vou pegar um rascunho, eu não sei se está aparecendo porque eu não estou conseguindo me ver, mas normalmente a gente vê dessa forma, tá? Então eu posso pensar que eu tenho o pai, a mãe do pai, né, que é a sogra dela, e eu tenho os 2 filhos. Isso aqui é um núcleo familiar, tá bom? Estou falando de uma geração, de outra geração e de outra geração, tá? E aí dentro disso daqui, a gente pode construir as relações entre eles. Então, o que que a gente costuma fazer no traçado do genograma? Se, por exemplo, a relação entre o homem e a mulher, né, ela não é uma relação boa, uma relação conflituosa, a gente costuma fazer um genograma com esse traçado aqui, ó, uma relação de conflito. Vocês conseguem ver? Beth, dá para ver Não, tá no que eu bem estou mostrando? pequenininho, eu não consigo ver. Você não quer me mandar depois isso? Agora melhorou. Agora Tá, então, melhorou, tipo, mas quando você tem uma relação conflituosa, você bota ela sempre assim, tá? Então, por exemplo, pode acontecer também uma relação muito frágil entre a mãe do sogro dela, né, do marido dela, quer dizer, com a mãe. Então, o sogro pode ter uma relação bem distante. Então, uma relação que a gente coloca dessa maneira aqui, eu acho que a tá? gente pode depois, inclusive, mandar para Depois a vocês gente esse pode caminho, mandar, tá? sim, Uhum. sim, porque é até mais fácil. E aí depois a gente traça e a gente consegue saber como são as relações, tá? Então, assim, vamos ver a resposta que deram no primeiro, Beth, por favor? Esse daqui não deram, esse aqui é a caso surpresa, esse aqui a gente já mostra o nosso Ah, gabarito. então vamos para o gabarito, beleza. Então tá beleza, gente. O genograma por si só é uma ferramenta gráfica, tá? Utilizada na medicina de família e comunidade, para a gente representar visualmente as relações familiares. Por isso que eu falei desses tracinhos, quando não há relação mais entre um e outro, a gente corta. Então, tudo isso é muito bem identificado para a gente saber como que essa família ela se comporta. Então, o genograma ele é muito utilizado para individualizar esses casos familiares, tá bom? É, então, ele serve muito para isso, para a gente ter essa ferramenta para a gente visualizar esses padrões, tá? Além disso, da gente conseguir visualizar essas relações familiares, a gente pode ter padrões de doenças e dinâmicas sociais ao longo de pelo menos 3 gerações, como foi dito por vocês, tá? Ele auxilia na compreensão de fatores genéticos, ambientais e psicossociais que impactam na saúde dos indivíduos, perfeito? Então, todos vocês responderam de forma correta, tá tudo direitinho, quem respondeu, correu certinho, respondeu certinho. Mas lembrar, gente, que a gente não está visando só ver doença, tá? Nesse caso, eu preciso saber como que estão as relações interpessoais, tá bom? Isso é extremamente importante para eu saber como que se forma uma rede de apoio, porque às vezes o esposo não está cuidando da mãe porque ele rompeu com a mãe, quem cuida é a esposa, né? Que não é nada dela, é só ela tem o junto, ela tem ela teoricamente seria o sogro dela, a sogra dela, né? Então a sogra cuida, ela cuida da sogra, mas o filho teoricamente não cuida, tá bom? Então não tem, é mais para a gente ter essa noção de como isso é constituído. Então a gente precisa saber como são as relações da família e avaliar esses fatores. Se tem alguma doença genética que pode passar de um para o outro, né? E a gente já viu aí nessa questão que tem, né?
A importância na prática médica é que permite a identificação de doenças hereditárias, fatores de risco familiares, auxilia na compreensão das relações interpessoais e seus impactos na saúde mental e emocional, e vai direcionar intervenções no manejo familiar e suporte social. Tá? Se eu começo a ver muito conflito, a gente consegue manejar e dar suporte social para esses pacientes. Tá? Mas se eu for resumir toda essa questão, eu coloco que ela favorece uma abordagem centrada no paciente, considerando o contexto biopsicossocial. Isso resume tudo isso daí, tá bom? Ficou alguma dúvida, gente? Luiz, eles estão pedindo Tranquilo? do jeitinho que você estava desenhando ali, apesar de estar ali Aham. pequenininho, ele queria que você continuasse, porque eles estavam gostando muito da explicação. Que aí, na hora que eu falei Tá, que a gente perfeito. mandava depois, eles pediram para você continuar, porque talvez isso é uma questão que possa até cair, já caiu uma vez, inclusive, alguma questão Eu vou assim. tentar, Então, eu vou mandar para, só vou mostrar para vocês aqui só dessa questão, tá? Só para a gente fazer uma suposição, tá? uhum, Então, vou mostrar para vocês como se, vou ver se vocês conseguem enxergar legal. Estou botando bem pertinho da câmera, tá? Esse traçadinho, bem, como se fosse um eletrocardiograma e uma fibrilação ventricular aí, ele significa uma relação de conflito. Então, teoricamente, eu estou colocando como se houvesse uma relação de conflito entre o pai e a mãe, tá? Sobra para a avó que não tem um bom relacionamento com o filho, tem um relacionamento distante, tracejado, tá vendo? O relacionamento tracejado é um relacionamento frágil. A gente pode até botar pontilhado, quando é bem fraquinho. Quando não acontece esse relacionamento, a gente faz um X, tá? Ou a gente simplesmente interrompe. A gente vem com traço, faz um X e faz outro X e segue o traço, tá? Então, traço com X interrompido. Se eu seguir aqui, eu posso ter pais que têm relações conflituosas, mas que se dão bem com os filhos. Isso pode acontecer. Quando eles se dão bem, é uma linha reta. Então, eu vou colocar que o relacionamento dos dois é um relacionamento bom com os filhos, embora eles tenham problemas, tá ok? Pode acontecer, outro exemplo, vou aproveitar outro exemplo aqui. Um filho não fala com o pai, tá? Uma das filhas, vamos dizer, uma das filhas não fala com o pai, beleza? Então eu vou pegar esse pai aqui e vou cortar o relacionamento desse pai com essa filha. E vou trazer o relacionamento dessa filha para o lado da mãe, tá bom? Então vocês vão ver que essa mãe se dá bem com as duas filhas, tá? Então, esqueçam esse rabiscado do meio aqui, tá bom? Esse triângulo rabiscado aqui é só para dizer que isso aqui não existe mais. A mãe se relaciona com essa filha muito bem e se relaciona com essa filha muito bem. Mas o pai não se relaciona com essa filha daqui. E a gente pode dizer que ela se relaciona só com essa se eu fizer um traço reto, tá ok? Então, se eu quiser fazer um traço reto, fazer um traço aqui para mostrar que ele se relaciona com a outra filha, ele não gosta dessa daqui, mas ele se relaciona com essa, a gente traz um traço, vai para outra filha, tá bom? Então, a gente tem uma filha que se relaciona bem com o pai, todos conseguem ver? Ó, o pai se relaciona bem com essa filha, a mãe se relaciona bem com essa filha. A mãe se relaciona bem com a outra filha, mas o pai não tem contato com essa outra filha. Então a gente tem que entender o porquê disso daqui, tá bom? Então é só para vocês terem ideia do que é um genograma e como ele traz informações sobre a família. E aqui, ó, por exemplo, o pai tem um relacionamento com a mãe, com a avó, né? Quer dizer, a mãe dele, que seria a avó das crianças, distante, e quem cuida é quem? A nora, tá? Então eu posso puxar esse tracinho direto para a nora, tá? Então, quem se relaciona bem com a nora, com a sogra, é a nora, tá bom? Então, só para vocês terem uma ideia. Isso está bem rasurado, depois a gente manda com os esquemas direitinho para vocês e com as legendas, tá bom? Podem ficar tranquilos. Beleza, gente? Vamos continuar para não atrasar vocês. vamos lá. Foi tranquilo, Segunda Beth? questão. Sim, sim. Qualquer coisa, se eles me chamarem aqui alguma dúvida também, não colocarem ali no chat, a gente vai ver. Tá bom.
Vamos lá. A segunda questão é quais informações essenciais devem ser incluídas na construção do genograma, né, para essa paciente em questão. E qual que é a relevância de cada uma, tá? O que vocês acham, gente? O que é importante a gente ter de informação essencial? A gente já viu várias informações importantes aí, tá? E eu preciso saber quais são as essenciais que devem ser incluídas na construção desse genograma, tá? Desse paciente. E a relevância de cada um deles. Falem para mim, por favor. Eu sei que é um tema chatinho, que é um negócio mais enjoado, mas é uma coisa que cai bastante, e se cair, pega todo mundo. Alguém quer falar alguma coisa? Aqui é hora de errar, gente. Se aventurem. Mandem ver, não tem problema. Acho que eles estão quietinhos, estão assustados com a pergunta. Essa questão é chatinha de mesmo, gente. É normal, tá? Não se apavorem, porque genograma realmente é chato, tá? Não sou eu, como médico de família, já acho meio chatinho mesmo, mas é porque é na prática, tá? Isso você acaba pegando na prática, tá bom? Vou colocar o Então vamos gabarito, fazer. tá? É isso que eu ia falar. Vamos Melhor? passar direto É. para o gabarito? Pode A passar. pergunta é meio É, difícil. Uhum, tá é bom. difícil sim, Felipe, tá? Eu concordo contigo. Doutor, Beleza. Oi, pode falar, perdão. desculpa. Nada? Assim, minha maior dificuldade é realmente a interpretação da pergunta. Sim, sim, cara. Do que eu estou lendo aqui, da pergunta, do que eu entendi, não sei se eu estou equivocado, mas as informações essenciais desse caso clínico são as relações dela com Sim, os entes familiares. Então, assim, perfeito. eu tenho que identificar cada integrante da família como está sendo a sua relação. Além disso, o que mais isso está certo, cara. O que mais você pode tirar dessa questão aí? Dá uma olhada no enunciado que pode te chamar a atenção. Se a gente falou lá na questão 1 que as doenças que podem ser relevantes da parte genética são importantes, o que que a gente tem que prestar atenção de sinais que a gente tem que estar ligado aí para essa questão 2? É, Vai a na mãe, né? calma. Isso, assim, se a gente for ver questões genéticas e doenças que nos ajuda a realizar essa análise, claro, o que mais me chamou a atenção foi a sogra, que tem um problema de demência bastante avançada. Certo. Ótimo, perfeito. Ela é mãe de dois filhos adolescentes, Ok, que eu acredito perfeito. que também tenha um grau de um pouco mais de dificuldade. Insônia, ela Claro. sofre de insônia e, bom, o que ela demonstra é que ela possa ter um sintoma de depressão, né? Episódios de Ótimo. choros, então é isso que eu consigo identificar. Perfeito, cara. Então, assim, você vê como é que a gente já começa, exatamente, a gente já começa a ter, ó, a Laís também complementou, a mãe tem histórico de depressão, a filha pode estar desenvolvendo depressão. Depressão é uma doença que tem fator genético, né? Então a gente tem que entender que a gente traz uma carga genética, né? E aí a gente tem uma paciente que chora constantemente e que está sempre ansiosa. Ela pode ter um transtorno depressivo misto? Pode, tá? Ela pode ter um burnout do cuidador aí, por ela ser cuidadora de idosas, que já é uma coisa cansativa, mãe de adolescente, que já é uma coisa cansativa, cuidar de uma idosa com demência, que já é uma coisa cansativa. Então, assim, tudo isso vai ficando mais complicado. Uma filha que está começando a desenvolver um quadro depressivo, tá? Então, são muitas questões que a gente pode pontuar, e é isso aí, é por isso que eu falo para vocês. Respira, olha a questão, que a resposta está na questão. Vocês fizeram, você fez bem, cara, respondeu perfeitamente. Ó. Vamos passar para o gabarito que a gente vai ver que está exatamente o que você falou, tá? A relevância de cada uma, essas coisas são importantes, tá? Então, olha lá, ó, composição familiar. A gente saber quem são os membros da família, né? Quem mora naquela casa. A gente já incluiu o avô, enfim. E a gente já vai procurar doenças genéticas e padrões de saúde mental, tá?
histórico de doenças físicas e mentais. Então, a gente já tem uma depressão na mãe dela, o irmão que teve depressão, um possível quadro depressivo da filha e ela já com choro e ansiedade. Então, a gente já tem um padrão familiar de transtorno psiquiátrico, tá? A gente tem a demência da sogra, que pode gerar uma sobrecarga emocional para o paciente também, tá? Papel de cada membro na dinâmica familiar. Por que que é importante? Porque se ela sozinha tem que dar conta disso tudo, é óbvio que ela está sujeita ao quê? Como cuidadora principal? Burnout do cuidador, ou síndrome do esgotamento do cuidador, tá? Isso é muito comum. E aí ele fala, filho adolescente com mudança de comportamento, a gente tem que pedir uma avaliação para pensar em depressão juvenil, tá? Além disso, as relações que tem de apoio, que a gente pode botar quando tem dois tracinhos, três tracinhos, a gente pode botar, por exemplo, um irmão que é muito chegado ao outro, a gente bota dois, três traços, tá? Dois traços é ideal. É aquele paciente, é aquele que é muito, muito próximo, tá? É uma pessoa que tem um apoio daquela pessoa, tá? Então você vê, ó, avaliar marido e filhos participam da responsabilidade ou se há falta de suporte, aumentando ainda o risco de estresse e exaustão da paciente, tá? Então é isso, a gente já matou aqui a composição familiar, histórico de doenças físicas e mentais, papel de cada um membro na dinâmica da família, como eles se relacionam entre eles e com a paciente, e a relação de apoio, se tem conflito, se não tem, como é, tá? Isso é extremamente importante. Beleza? Ficou alguma dúvida, gente? Você viu aqui a pergunta do Felipe? Luiz, eu não prestei atenção se Não, você pode, respondeu. Ele está perguntando se pode depois de falar. criar um genograma é necessário criar um ecomapa. Só se a questão pedir. Se a questão não pedir, não inventa moda, gente. Hoje vou falar uma coisa para vocês que já começa é o que a gente sempre fala. Vai no que está pedido, porque quando a gente tenta mostrar que a gente está sabendo um pouco mais e a gente erra alguma coisa, ou a gente esquece, a gente se embola, a gente perde a questão toda, tá? Então, assim, vocês sabem que essa prova, ela é bem cretina. Então, não vamos dar mole, faz o que eles estão pedindo, tranquilo? Bem direcionados, tá? Façam ali de uma forma bem completa, beleza, Felipe? Porque eu acho que é menos risco para eles pegarem vocês aí, tranquilo? A gente já sabe que essa provinha é bem enjoada, então não vamos dar mole não. Terceira questão, com base nos achados do genograma e na história do paciente, quais abordagens terapêuticas podem ser adotadas para promover o bem-estar dela e de sua família? Justifique. Gente, a gente está falando da paciente que procurou um posto de saúde. É a que está de 42 anos, tá? Não estou falando da idosa demenciada, não estou falando dos filhos, nem da filha com depressão. A gente tem que pensar dentro do genograma e na história da paciente, o que que a gente pode tentar fazer para melhorar o bem-estar e a saúde dela. Pensa numa pessoa sobrecarregada que está sendo praticamente a cuidadora sozinha de uma família inteira. E assim, como que eu consigo melhorar isso? Vamos pensar junto. Ó, vou dar algumas Ô, dicas para doutor, vocês. eu Fala, acho, Luiz, pode falar. assim, doutor, vendo esse caso clínico e assim a maneira de poder ajudar a mulher que foi até nós no consultório, eu posso estar assim, muito equivocado, mas eu acho que o primeiro plano terapêutico aqui, claro, que é acolher a paciente, entender a paciente e as suas Perfeito. necessidades, é, entender, claro, através do genograma, entender qual é a composição familiar e tudo isso, entender as relações dentro da família, mas se a gente for pensar, eu acho que talvez uma das primeiras coisas que poderíamos fazer após isso, talvez convocar, não sei se poderia fazer isso, né? Convocar a família ou fazer uma visita domiciliar, não entendo, assim, talvez possa estar equivocado, mas tentar bolar um plano terapêutico em conjunto familiar, isso é o que vem na minha cabeça.
Perfeito. Tanto você quanto a Laís falaram a mesma coisa. Eu acho perfeita, o raciocínio é esse, tá? Mas quando a gente pensa num plano familiar, o que que a gente já tem que chegar para sugerir para essa família, gente? Só para a gente raciocinar. A gente precisa dividir as tarefas, né? A gente precisa tirar a sobrecarga dessa paciente, tá? Além disso, o que mais a gente achou de problema? Ela chegou com choro e ansiedade. É um paciente que chora, está deprimida, está depressiva, está sobrecarregada. Então, a sobrecarga a gente já vai dividir. Ó, Neilton falou perfeitamente aí, ó, psicoterapia, tá? Psicoterapia individual nesse início, tá? Não precisa ser familiar, mas coloquem só psicoterapia, tá? Terapia cognitiva comportamental, exatamente, auxílio de psicólogo, visitas domiciliares, exatamente, perfeito. As intervenções sociais são essas que a gente está fazendo, tá, Nilton? Que é justamente é, responsabilizar a família na divisão do cuidado dessa paciente, tá? Ela tem que ser vista por mais gente, ela tem que ser dividida. Essa pessoa não pode ficar responsável sozinha pelo cuidado da idosa, pelo cuidado da casa, pelo cuidado dos adolescentes. Então, tem que responsabilizar os adolescentes. Eu tenho que responsabilizar o pai, né, que é o filho da senhora demente. A gente tem, às vezes, que pedir que a nossa assistente social fique em cima para saber se isso melhorou, se essa família está melhorando. Se de repente tem algum outro irmão, algum outro tio que possa ajudar e de repente ajudar até a levar essa idosa para morar junto em outro local, isso acontece também, tá? Eu já tive uma paciente que eu achei familiar dela em Sergipe e ela estava sendo muito maltratada pelo filho e eu achei um outro filho em Sergipe e o outro filho em Sergipe não sabia que a mãe estava passando por essa situação com esse irmão que tinha ficado cuidando dela. E aí, quando a gente entrou em contato com ele, ele veio buscar ela e levou ela para Sergipe, tá? Então, assim, isso é uma coisa que a gente tem que pensar, tem que estar na cabeça da gente, tá bom? Então, lembrar também, uma filha de 16 anos que precisa de apoio com psicoterapia também, tá? Então, são coisas aí que a gente tem que tentar organizar melhor, tranquilo? Pode passar, Beth, para o gabarito, por favor? Aham, prontinho. Então tá lá, ó, intervenção para o paciente, encaminhamento psicológico, tá? A gente vai mandar ela para a TCC, terapia cognitivo comportamental. Se precisar de remédio, pô, a paciente tem insônia, pode ser que ela durma só melhorando com a terapia, mas pode ser que ela precise de medicação, tá? E aí a gente avalia iniciar o inibidor antisseletivo de captação de serotonina, tá? Que é a primeira linha, tá bom? A abordagem familiar é uma psicoeducação da família, ou seja, a gente vai começar a envolver essa família aí. Então é assim, não é só ela que cuida, não, tá bom? Tem mais gente aqui envolvida, mais gente mora nessa casa e ela precisa de ajuda, tá? Ela já viu o posto, ela precisa de ajuda. Então a gente acompanhar, isso é importante. Outra coisa que faz parte da abordagem familiar, acompanhar a filha, tá? Que está com transtorno psiquiátrico. Então a gente tem que mandá-la para o psiquiatra para ser avaliado. A intervenção da sogra. Se eu melhoro o quadro demencial, ou seja, medicamentoso, avaliação de um geriatra, às vezes inserir ela num grupo que ela possa ter convívio, a gente começa a trabalhar quadros como, por exemplo, o estímulo de partes do cérebro que melhorem um pouco o quadro demencial, tá? Interação, tirar essa paciente um pouquinho de casa, botar ela para pegar sol, para ela ir à igreja, isso tudo melhora bastante, tá? E as medidas comunitárias estão aí, inserções em grupos de apoio e cuidadores na assistência primária, tá? Então a gente vai ter sempre uma atividade de promoção de saúde mental, oficina terapêutica, tudo isso ajuda a família inteira a conduzir da melhor maneira possível, tá bom? É uma questão muito densa, é uma questão pesadinha, cansativa,
tá? Mas é uma questão de um raciocínio lógico, do que a gente precisa, o que a gente tem. A gente já tem bastante dado, a gente tem que pegar aqueles dados e destrinchar dentro da atenção primária, beleza? Beth, tem mais Ok. alguma pergunta nessa questão? Eu não lembro se Não, tem quatro. daqui não tem, ninguém me. Não, não, só tinha 3 perguntas aqui, já fizemos todas. Eram só três, né? Alguém ficou com Uhum. alguma dúvida, gente? Sei que é uma questão chatinha, cansativa, pesada, mas era importante vocês terem ela, porque é melhor ter aqui do que a gente, né, bater de frente com uma questão dessa na prova e ficar completamente perdido, beleza? Então, Maravilha. assim, gente, ó, destrinchem essa questão, avaliem tudo que vocês começarem a perceber que tá te dando bastante dado, usa esses dados, tá? Para vocês destrincharem melhor dentro da atenção primária, tá bom?